Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso terceiro vídeo e se você ainda não está inscrito no nosso canal, dê pause, para tudo e se inscreve no nosso canal. Já dá um like nesse nosso vídeo e vamos aí, terminar as questões aí de inquérito policial da nossa banca aí FGV. Tranquilo então? Vamos aí para mais uma questão. Professor, terceira questão meu amigo, é porque se você está na terceira questão, é porque você não viu os dois vídeos iniciais trazendo, claro, a questão e aí uma explicação que vai fazer a gente caminhar mais tranquilamente aqui. Vamos lá. Foi instaurado inquérito policial para apurar a conduta de Ronaldo, indiciado como autor do crime de homicídio praticado em face de Jorge. Ao longo das investigações, a autoridade policial ouviu várias testemunhas, juntando os termos de oitiva nos autos do procedimento. Concluídas as investigações, os autos foram encaminhados para a autoridade policial. Sobre o inquérito policial é correto afirmar. E aí vem aqui comigo. Lembra que no bloco anterior, no vídeo 2 aí desse nosso projeto Revisão TJ Alagoas, você observou que lá naquela segunda questão, o enunciado não tinha nada a ver com as alternativas. Não tinha nada a ver no sentido de que você conseguiria responder ainda que não tivesse lido o enunciado. Mas, claro, toda a prova você tem que ler o enunciado para resolver as questões. Tranquilo? Vamos aqui às alternativas e aí ela vai dizer assim: não é permitido à autoridade policial, em regra, solicitar a realização de perícias e exame de corpo de delito, dependendo para tanto de autorização judicial. Veja, não faz sentido. A autoridade policial, ela pode realizar várias diligências, dentre elas o exame pericial. Veja que a gente chegou a analisar as diligências que o delegado de polícia ele pode cumprir, ele deve realizar. E aí você vai lembrar de fazer uma leitura do artigo 6º e do artigo 7º do Código de Processo Penal. Letra B, ela diz: como instrumento de obtenção de justa causa é absolutamente indispensável à propositura da ação. Negativo. O inquérito policial, ele é dispensável. E a questão está dizendo que ele é indispensável, aí ficou errado. Lembra, dentre as características, a gente viu que ele é dispensável. Ele é indisponível, mas ele é dispensável, lembra disso. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados, aí ele diz, em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Lembra, Aqui a nossa súmula vinculante de número 14. E aí, claro, já é o nosso gabarito. Júlio, súmula vinculante do Supremo, Veja só, se é vinculante, quem edita a súmula vinculante é o Supremo Tribunal Federal. Mas aí, claro, para não ficar repetitivo, mas aí você já sabe, súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Não esquece dessa súmula, Você fez a leitura aí, ela é muito importante e acompanha. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Tranquilo então, pessoal? Veja aí, mais uma questão bem tranquila, gabarito, letra C, como a gente já tinha marcado. Constatado, letra D, após a instauração do inquérito e conclusão das investigações, que a conduta do indiciado foi amparada pela legítima defesa, poderá a autoridade policial determinar diretamente o arquivamento. A autoridade, lembra, não poderá determinar o arquivamento do inquérito policial. Lembra do artigo 17? A autoridade policial não poderá determinar. A autoridade policial não pode arquivar. Não arquiva inquérito policial. Isso cai muito. Letra E. Uma vez determinado o seu arquivamento pela autoridade competente, independentemente do fundamento, não poderá ser desarquivado, ainda que surjam novas provas. Veja, aí ficou errado.
Veja que lá no nosso primeiro vídeo desse projeto, a gente mostrou a tabelinha, eu pedi para você tirar um print, você foi lá, você postou, você marcou a gente, né? Você colocou no seu story do Instagram, você guardou na sua vida de alguma forma. E a gente colocou, né, os fundamentos, né, o motivo do arquivamento, e a gente verificou se cabe ou se não cabe desarquivamento, se pode ou se não pode desarquivar, inclusive com posicionamentos e entendimentos do STJ e do STF. Tranquilo? Júlio, tem mais? Vamos na tela. Olha aí, mais uma questão aí agora para o cargo de técnico judiciário. Glória foi vítima de um crime de estupro. Percebe que a FGV adora, né, o crime de estupro, praticado no interior de sua residência. Sendo a ação de natureza pública condicionada à representação, veja mais uma vez, né, a mesma estrutura. Compareceu então à delegacia, narrou o ocorrido e manifestou interesse na apuração do fato, razão pela qual foi instaurado o inquérito. Considerando a hipótese narrada e as características do inquérito policial, é correto afirmar que percebe então, né, que Glória, né, a vítima da questão, ela foi vítima de um crime de estupro, ela se dirigiu até a delegacia e representou, e foi lá e narrou o ocorrido, mostrando o seu interesse na apuração do fato. Então veja, se eventualmente a questão perguntar, o delegado de polícia pode instaurar inquérito policial? Neste caso sim, porque a vítima, ela mostrou a sua, né, ela representou, ela eventualmente mostrou seu interesse na apuração do fato. Vamos lá, letra A, ela diz: caso houvesse indícios da autoria e prova da materialidade, a instauração de inquérito seria prescindível para a propositura da ação. Veja, Júlio, eu preciso de inquérito policial? Não. Veja que se já tem os indícios, olha o que diz a alternativa. Caso houvesse indícios da autoria e a prova da materialidade, a instauração do inquérito seria prescindível. Veja, prescindível é dispensável perfeitamente. E aí você já pode marcar aqui a letra A como gabarito da questão. Muita gente na hora da questão fica na dúvida, né? Eita, o que é prescindível? Veja, prescindível, dispensável aí para a propositura da ação penal. Qual é a finalidade do inquérito? Não é eu buscar esses elementos, esses indícios suficientes de autoria, de materialidade. Então veja, eu já tenho, não preciso lá do inquérito policial, ele é dispensável e a gente sabe que sim. Letra B. O inquérito policial tem como algumas de suas principais características a oralidade, oralidade não, né? Veja lá, né? Ele é escrito. Oficialidade e oficiosidade, aí tudo bem. Uma das características do inquérito policial é o sigilo, certo? Razão pela qual não poderá o defensor do indiciado ter acesso aos autos, ainda que em relação àquilo que já documentado. Errado também, mais uma vez, vê como tua banca gosta, súmula vinculante número 14, cobrando mais uma vez tal entendimento. Letra D. O inquérito policial é disponível, de modo que a autoridade policial poderá determinar seu arquivamento diretamente. Veja errado aqui, né? É indisponível. Artigo 17 do Código de Processo Penal. Indisponível, não podendo a própria autoridade realizar o seu arquivamento. Tranquilo? E letra E. A natureza da ação pública condicionada à representação do crime de estupro exige que a representação seja ofertada para fins de propositura da ação penal, mas não para a instauração do inquérito. Aí está errado, né? Veja, mas também para a apuração do inquérito policial. Percebe, né, o quanto esse tema ele gosta de cair. Se para iniciação penal eu tenho que ter autorização, tenho que ter a representação para iniciar o inquérito, também leva esse pensamento para a tua prova, que vai te ajudar. Na tela, no dia 30, mais uma vez FGV aí, ó. No dia 30 de março de 2014, Marta foi vítima de um crime de homicídio. Razão pela qual foi instaurado inquérito policial para a identificação do autor do delito. Após diversas diligências, não foi possível identificar a autoria.
razão pela qual foi realizado o arquivamento do procedimento. Pela falta, vê como a FGV gosta, né? Pela falta de justa causa, de acordo com as exigências legais. Ponto. Ocorre que, veja, quando ele diz assim, de acordo com as exigências legais, é que foi pedido do Ministério Público, a homologação do juiz, né? Todas aquelas regras que o próprio Código estabelece. Ocorre que, no dia 20, em abril de 2015, a filha de Marta localizou um aparelho celular de Marta e descobriu que seu irmão Lúcio havia enviado uma mensagem de texto para sua mãe no dia 29 de março de 2014. Veja, um dia antes, né, do dia em que ela foi vítima do homicídio. Afirmando para a vítima, olha o que ele diz: se você não me emprestar dinheiro novamente, arcará com as consequências. Diante disso, a filha de Marta apresentou o celular de sua mãe para a autoridade policial. Considerando a situação narrada, é correto afirmar que o arquivamento do inquérito policial observa mais um estilo de questão em que trata do arquivamento. O inquérito foi arquivado por falta de base, por falta de justa causa, e no futuro surgiu uma prova nova. Júlio, cadê a prova nova? A prova nova é justamente o quê? O aparelho celular de Marta, que descobrindo, né, que seu irmão havia enviado tal mensagem. Veja que esta mensagem, ela não tinha sido ainda, né, colocada na investigação. A gente não tinha tido acesso ainda. Ela surgiu agora, logo é uma nova prova. Vamos às alternativas. E ela diz aí, olha o que ele diz: fez coisa julgada material. Não, de modo que não é mais possível seu desarquivamento. Errado. Não fez coisa julgada, mas, já está errado, né, porque fez coisa julgada formal, mas não é possível o desarquivamento, porque a mensagem de texto não pode ser considerada prova nova, já que existia antes mesmo da instauração do inquérito policial. Vê como é interessante. Se você lembra lá da questão que a gente resolveu, é a mesma situação e ela traz, né, o mesmo tipo de alternativa para você confundir. Não é porque eu não conhecia, veja, ou melhor dizendo, não é porque o celular ele foi na data que a prova já existia. Veja, eu não tinha conhecimento daquela prova. A prova ela existia, é verdade, mas ela não existia para a investigação. É isso que você tem que saber separar na hora da questão. Diz ainda a letra C. Foi realizado diretamente pela autoridade, de modo que não faz coisa julgada material. Errado, né? A autoridade não pode arquivar e a questão disse que foi conforme a... Veja que a questão ela diz que foi realizado de acordo com as exigências legais. Letra D. Não fez coisa julgada material, podendo o inquérito ser desarquivado, tendo em vista que a mensagem de texto pode ser considerada nova. Que pode ser, exatamente, né? Letra D, exatamente aí, responde e gabarita a nossa questão. Não fez coisa julgada material, mas não mais caberá desarquivamento, pois passado mais de 6 meses da decisão. Lembra que lá nos outros vídeos, é por isso que eu digo, né, que aqui é uma construção. A gente bateu em cima disso e você anotou que não tem nada a ver, lembra lá que não faz sentido. Veja que a gente anotou, né, que não faz sentido você se questionar, você observar essa questão de prazo, de tempo. Júlio, 6 meses depois ainda pode? Júlio, 1 ano depois ainda pode? Veja, ocorreu a prescrição? Não, então não tem nada a ver essa questão. Isso é só para tentar iludir o candidato. Tranquilo? Vamos para mais uma questão aí, ó. Banca FGV, técnico da Defensoria Pública. Veja aí. Jorge praticou um crime de estupro. Veja, FGV o que mais gosta é estupro e homicídio, né? Em fase de Júlia, uma jovem de 24 anos e herdeira do proprietário de um grande estabelecimento comercial localizado em São Paulo. O crime, de acordo com o Código Penal e com suas circunstâncias, é de ação pública condicionada à representação. Não houve prisão em flagrante, sendo os fatos descobertos por outras pessoas diferentes da vítima, apenas uma semana após a ocorrência. Aí ele diz:
Até o momento, não foi decretada a prisão preventiva de Jorge. Diante dessa situação, sobre o inquérito policial, é correto afirmar que... Veja que a questão, mais uma vez, ela trata do crime de estupro, diz que uma determinada pessoa, né, foi estuprada, a Júlia foi estuprada por Jorge, e aí, né, diz que o camarada não tinha sido preso, e aí ele vem, né, trazer informações sobre o tema inquérito. Letra A. A representação, ela é indispensável para a propositura da ação penal condicionada, mas a instauração do inquérito policial dela independe. Errado. Vimos isso aqui já várias vezes. A ausência de contraditório no inquérito impede que o advogado tenha acesso a qualquer elemento informativo produzido, ainda que já documentado. Errado também. Se tiver documentado, pode. Súmula vinculante número 14. Caso seja instaurado inquérito, concluído pela ausência de justa causa, poderá a autoridade policial determinar... Poderá a autoridade policial determinar o arquivamento? Não poderá. Falso, né? Artigo 17 CPP. Estando indiciado solto, o inquérito policial deverá ser concluído impreterivelmente no prazo de 15. Errado. Se ele tiver solto, a gente vai ver que o prazo é de 30. Prorrogáveis apenas por uma vez por igual período. Não. É possível prorrogar, mas não tem limites, né? O arquivamento... E aí, veja, estamos tratando aqui regra geral, viu? Quando eu digo não tem limite para prorrogar, claro, se tiver fundamentação, veja aí que a gente pode prorrogar sem problema nenhum, mas claro, né, o juiz que vai autorizar. Cuidado para não pensar assim, Júlio, então o inquérito vai durar 1000 anos. Veja, tem inquérito de 3 anos, 4 anos, 5 anos, tem um inquérito, né, que chegou a 7 anos, e aí o que aconteceu foi que houve o trancamento do inquérito. Mas veja, é possível prorrogações. E letra E, o arquivamento do inquérito por ausência de justa causa permite um posterior desarquivamento pela autoridade competente, caso surjam novas provas. Veja, o arquivamento do inquérito por ausência de justa causa permite um posterior desarquivamento pela autoridade competente, caso surjam novas provas. Certíssimo, né? Gabarito aí da questão. Veja, se o motivo do arquivamento foi falta de provas, se surgir novas provas, eu posso desarquivar sem problema nenhum. Beleza? Júlio, tá rápido? Não, não tá rápido. Aqui é uma revisão e aí eu tenho que trazer as informações, né, para você ganhar tempo, já passando aí para outros temas. Próxima. O inquérito policial é tradicionalmente conceituado. Lembra que a gente viu a FGV, ora traz caso, ora traz um conceito e ora ela é bem direta ao ponto. Mas aí lembra, o inquérito é tradicionalmente conceituado como procedimento administrativo prévio que visa a apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Sobre suas principais características, é correto afirmar que a prova da materialidade e indícios de autoria são necessários para a propositura da ação penal. Logo, uma das características do inquérito é a sua indispensabilidade. Falso. Veja, é a sua dispensabilidade, porque se eu já tiver a prova da materialidade, se eu já tiver os indícios de autoria, eu dispenso o inquérito. O inquérito policial é um instrumento sigiloso, certo? Logo, não poderá ser acessado em momento algum pelo advogado indiciado. Mais uma vez, né? Caindo essa questão, sabemos que o que tiver documentado pode. O contraditório pleno e a ampla defesa são indispensáveis no inquérito. Falso. O inquérito ele é inquisitivo, ele não tem contraditório e ampla defesa. E aí, claro, em algumas situações há aquele contraditório diferido, mas lembra, né, a questão aqui, né, contextualizando a literalidade do nosso diploma. O inquérito policial é um procedimento significativamente marcado pela oralidade, nunca é sigiloso. E lembra lá, escrito. O inquérito pode ser considerado indisponível para a autoridade policial, já que, olha o que ele diz, né? Uma vez instaurado, não poderá ser por ela diretamente arquivado. Realmente, a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial. Tranquilo, pessoal? Show de bola? Veja aí, uma questão bem direta aí para a gente analisar. Mais uma. Brenda, empregada doméstica,
foi presa em flagrante pela prática do crime de furto qualificado contra Joana, sua empregadora. O magistrado, após o requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva. Nessa hipótese, de acordo com o Código de Processo Penal, o prazo para a conclusão do inquérito será veja, se ele está preso, o prazo de conclusão do inquérito será de 10 dias. Vê como a questão ela fecha, de acordo com o Código de Processo Penal, porque a gente analisou situações, né, claro, de inquérito na Justiça Federal, no âmbito federal, temos lá casos de prazo na lei de drogas, a gente tem várias situações, mas aqui a gente está no âmbito do Código de Processo Penal, e aí a gente vai lembrar da regra geral. Se estiver preso, 10 dias. Se estiver solto, 30 dias. Olha o que diz o Código. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso. Se estiver preso, 10 dias. Em flagrante, ou se estiver preso preventivamente. Lembra que a questão disse, né, que converteu em preventiva. Contado o prazo nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias quando estiver solto. Solto, 30 dias, lembra disso. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz. Lembra, né? Encaminha os autos do inquérito ao juiz competente, letra de lei, é o código que diz isso. No relatório poderá a autoridade indicar testemunha que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Júlio, por que o delegado não inquiriu? Porque não teve tempo, meu amigo. Lembra que tem tempo para concluir o inquérito policial? Nem sempre eu consigo, né, realizar todas as diligências dentro do lapso temporal. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores, né, para futuras diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Então lembra a regra geral, 10 dias preso, 30 dias se estiver solto. Tranquilo? Vamos para mais uma? Olha aí. Foi instaurado inquérito policial para investigar a prática de um crime de homicídio. Aí, ó. FGV é estupro e homicídio. Que teve como vítima Ana. Apesar de Wagner, seu marido, ter sido indiciado, não foi reunida justa causa suficiente para o oferecimento da denúncia, razão pela qual foi o procedimento arquivado na forma prevista em lei. 3 meses após o arquivamento, a mãe de Ana descobriu que a filha havia lhe deixado uma mensagem de voz no celular 1 hora antes do crime, afirmando que temia por sua integridade física, pois estava sozinha com seu marido em casa e prestes a contar que teria uma relação extraconjugal. Veja, Ana estava em casa sozinha com seu marido. E aí quando ela ia dizer para ele que teve uma relação extraconjugal, o que aconteceu? Pô! Ela foi morta. Só que veja, ela tinha mandado essa mensagem de voz. Imagina você aí que está me assistindo agora, que sempre, né, manda aquele áudio aí para os seus familiares, quando você está temendo algo, você está aí, né, no perigo iminente. E aí só que a mãe não ouviu, né? Veja que ela não ouviu. E aí no futuro, olha a questão, diante desses fatos, de acordo com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, é correto afirmar que, observa, mais uma vez, uma prova surgiu depois, uma prova nova foi descoberta, a prova já existia, mas ela foi descoberta no momento futuro, no momento posterior. Tranquilo? Coloca na tela, veja aí, nada poderá ser feito, tendo em vista que o arquivamento do inquérito policial fez conjugado material falso, conjugada formal, né? Já que foi mediante provas, né? Formal, falta de provas. Ele diz ainda, poderá ser oferecida denúncia, apesar de o inquérito não poder ser desarquivado. Opa, claro que pode ser desarquivado. Em virtude de coisa julgada material, não. Caberá, olha aí, desarquivamento do inquérito policial pela autoridade competente diante do surgimento de novas provas. Certíssimo, né? O nosso gabarito, letra C. Nada poderá ser feito, pois a gravação de voz existia antes do arquivamento do inquérito, logo não pode ser incluída no conceito de nova prova. Errado, né? De novo essa tendência a erro. Poderá a autoridade policial realizar o desarquivamento a qualquer momento,
assim como pode por ato próprio determinar negativo, né? Falso aqui. Lembra, a autoridade policial ela não pode arquivar inquérito policial. Beleza, pessoal? Segura aí, bota na tela mais uma. Tradicionalmente, o inquérito policial é conceituado como um procedimento investigatório cuja principal finalidade é a obtenção de justa causa para a propositura da ação penal. Sobre o inquérito policial, é correto afirmar que é procedimento prévio imprescindível, falso. Poderá ser arquivado diretamente pela autoridade, falso. É sigiloso, certo? Razão pela qual o defensor do indiciado não poderá ter acesso a elemento de prova algum, ainda que documentado no procedimento investigatório, falso. Dependerá de representação caso a investigação trate de crime em que a ação penal seja pública condicional. Eita, olha lá aí, ó, certíssimo gabarito da questão. Dependerá de representação caso a investigação trate de crime de ação pública condicionada, certo? É prescindível, logo, uma faculdade da autoridade policial instaurá-lo ou não, ainda que haja requisição do Ministério Público. Veja aqui, ó, para efeito, né, de prova diferente, se a gente tivesse um concurso aí para delegado, né, a gente sabe que existe aquela polêmicazinha, mas aqui a informação que a gente leva para a prova, né, que requisição teria uma natureza de ordem, né? Aí a gente leva essa informação aí para a tua prova. Vamos para mais uma questão, né? Última questão aqui desse nosso tema inquérito. E aí nos próximos vídeos a gente já trata de outro assunto, que seria a questão que diz: com relação ao inquérito, assinale a afirmativa incorreta ele que é errada. O inquérito é um procedimento investigatório prévio, no qual diversas diligências são realizadas na busca da obtenção de indícios que permitam o titular da ação propô-la contra o autor da infração penal. Certo, né? Mas percebe que ele quer errado aqui, né? Ele quer incorreto. O inquérito policial inquisitivo, certo? Não vigorando o princípio do contraditório pleno, apesar de a autoridade que o preside ter a obrigação de agir dentro dos termos da lei. Claro, né, pessoal? Não é porque ele é inquisitivo, não é porque não tem em regra, né, o contraditório, que aí virou bagunça. Eu tenho que respeitar os ditames da lei. C. Apesar do inquérito ser sigiloso, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados digam respeito ao exercício do direito de defesa. Certíssimo, mas mais uma vez lembra que ele quer a incorreta. E letra D, ela vai dizer ainda: o inquérito que é obrigatório, opa, já está errado, obrigatório não, pode ser iniciado de ofício, por requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Obrigatório não, meu amigo. E cuidado aqui, né, com a divergência que requisição da autoridade judiciária não teria sido recepcionado pela Constituição. Então, se ele quer errada, né, letra D é o nosso gabarito. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá ser sem ela ser iniciado. Não esquece aí, ó, de acompanhar dicas lá no nosso Instagram, hein? Tranquilo, pessoal? Espero que você esteja aí, né, gostando aí do nosso projeto. Espero que esteja contribuindo. Veja que é um ritmo um pouco mais rápido, mais acelerado do que você deve estar acostumado aí a ver em vários vídeos aí nas redes sociais, porque aqui o foco é revisar. É revisão, e se é revisão, tu já tem, né, uma certa noção do tema, então a gente está aqui para gabaritar a tua prova. Percebe o quanto se repete, né? As coisas vão se repetindo, mas veja que a intenção é essa, é te mostrar que o que se repete agora vai se repetir no dia da tua prova. Tranquilo, pessoal? Um forte abraço, estamos juntos aí na tua preparação, espero que você esteja gostando. Compartilha esse vídeo, não esquece aqui, antes de ir embora, de dar o like, de deixar a tua curtida, deixar o teu curtir e aí, claro, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até a próxima.